Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Então, a gente inicia a nossa gravação de hoje. Ontem tive um probleminha familiar, mas a gente segue normal aqui na nossa aulinha de segunda, tá? Vou terminar com vocês na aula de hoje, osmose, falar de transporte ativo e a gente termina organelas também, pelo menos até transporte vesicular, tá? Que é o que mais aparece em prova. Preparados? Preparados? Bora recapitular uma coisa que a gente falou na aula passada para eu dar início na aula de hoje, tá? Lá na aula passada, quando a gente estava estudando sobre osmose, a gente conversou um pouquinho a respeito dos animais e das células vegetais, né? Como as células vão se comportar ali. A gente conversou que a passagem da água, ela é mediada através desse processo chamado de osmose, quando acontece de uma forma sem gasto de energia a favor do gradiente. E a gente viu que a água sai de onde tem mais água para onde tem menos água, certo? Só que vale a pena lembrar que onde tem mais água, eu tenho mais solvente, portanto a concentração é menor. Então a água a gente viu que sai do ambiente hipotônico e vai para o lugar que tem menos água e, portanto, a concentração de soluto é maior, porque a água é um solvente, né? Então a água vai do hipo em direção ao hiper. Beleza. A gente aprendeu na aula passada, por exemplo, que existem três ambientes básicos. O ambiente isotônico, em que a quantidade de água que entra é igual a que sai, porque a concentração do meio é igual à concentração da célula. No ambiente hipotônico, por outro lado, a gente viu também que o que vai acontecer? Como o ambiente é hipo, a minha célula vai ser considerada hiper, e a água vai sempre do hipo em direção ao hiper. A água entra na célula. A célula, então, fica inchada, né? Se for uma célula animal, ó, ela incha, 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 até que ela possa romper, sofrendo um processo de plasmoptise. Se for uma célula vegetal, espero que vocês recordem, ela incha, 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 mas ela não explode. Isso porque a célula vegetal tem uma limitação que é a parede celular. Bacana. A gente viu também que se a gente colocar uma célula em ambiente hipertônico, a célula tem ambiente hipertônico, ela vai ser considerada hipo. Então, a água vai sair dessa minha célula e a célula vai ficar seca. Se ela ficou sequinha, sendo uma célula animal, houve uma crenação, aqui no caso de uma hemácia, né? E se ela ficou sequinha, sendo uma célula vegetal, a gente fala que houve uma plasmólise. Tranquilo? Estão recordando disso? Lembram dessa informação? Lembram disso? Professor, não lembro, faz tanto tempo. Foi ontem, cara. Foi ontem. Né? Tá. Então, para a aula de hoje, para a gente finalizar esse assunto de uma vez, né? Olha só que pode aparecer na tua prova, pode aparecer isso aqui, cara. Vai aparecer peixe. Peixe, professor? Sério que isso aparece em prova? Sim, gente, sim. Porque os peixes, eles podem variar do ambiente. Eles podem estar num ambiente com grande quantidade de sal, ou seja, um ambiente hipertônico, ou eles podem estar num ambiente com pouca quantidade de sal, e aí, nesse caso, a gente considera que o ambiente ele é hipotônico. Tranquilo? Essa questão de peixe é comum de aparecer na prova da UEA. Então, vocês têm que saber osmorregulação em meio aquático, tá? Bora lá, é bem lógico e basicamente é consequência do que a gente aprendeu. Recorda comigo, a gente falou que a água sempre vai do ambiente hipotônico em direção ao ambiente hipertônico, não é? Essa era a nossa regrinha. Tá. Primeira situação que é mostrada aqui. Opa, opa, opa. Mandaram mensagem. Crenação serve para todas as células animais, só na hemácia. Geralmente é uma referência em hemácia, tá? Então, crenação é um termo que a gente usa para hemácias. Beleza, Everton? Inclinação a gente fala de hemácia, tá? Beleza, vou seguir, vou seguir. Comentei aqui. Posso seguir? Bora lá. Então, olha só. Se eu coloco o peixinho em água salgada, ó, a água está salgada, cheia de sal, então tem grande quantidade de soluto. Concorda comigo que o ambiente, se tem muito sal, é um ambiente hipertônico? E se o ambiente é hipertônico, o meu peixe vai ser o quê, então? Hipo. Quando eu coloco um peixe em água salgada, né? Ele é hipertônico. Oh, perdão, o ambiente é hipertônico e o meu peixinho vai ser considerado hipotônico. Qual é a tendência da água? Concorda comigo que a tendência da água é do hipo para o hiper? Então, esse peixe tende a perder água para o ambiente? Sim, né?
Se ele perde água para o ambiente, ele tem uma chance muito grande de desidratar. E aí, o que vai acontecer de importante? Bora lá. De importante vai rolar isso aqui, ó. A água começa a sair do meu peixe. A água começa a sair do peixe. Então, esse peixe, ele está desidratando e não vai se dar mais ao luxo de perder grande quantidade de água na urina. Afinal, o corpo dele próprio já tende a perder essa água. Esse peixe não joga grande quantidade de água na urina, o que faz com que sua urina fique mais concentrada, porque não tem muita água nessa urina, então tem mais soluto. Outra coisa importante, esse peixe, ele está perdendo líquido. Ele precisa repor. Bicho, ele está dentro da água. O que ele vai fazer? Ele vai beber água. Ele vai ingerir essa água, tá? Beleza? Até aí? Então, os peixes, quando estão em ambiente de água salgada, eles estão num ambiente que é hipertônico. E esse peixe vai ser considerado hipotônico. A tendência da água é sair do hipo para o hiper. Então, o peixe perde água. Quais são os mecanismos de adaptação dele? Os mecanismos de adaptação desse peixe vai ser o seguinte: jogar menos água na urina, porque ele não pode se dar o luxo de perder água, né? Então ele joga pouca água nessa urina, a urina fica concentrada. E ele também vai, ó, beber água. Até aí, tranquilo? Bora pensar no sal? No sal, olha só o que vai acontecer. O ambiente hipertônico tem grande quantidade de sal, enquanto que o ambiente hipotônico tem menos sal. Qual que é a tendência do sal? A tendência do sal é entrar no peixe. A tendência no sal é entrar no peixe, não é? E esse peixe, então, ele não pode ter ali grande quantidade de sais, porque isso pode alterar o metabolismo dele. A gente conversou, né, que os sais em grande quantidade e em pouca quantidade podem fazer mal. Nesse caso, o peixe está sendo intoxicado ali pela grande quantidade de sal. Então, ele vai pegar esse sal e jogar fora. Só que ele está jogando do menos para o mais. Esse processo é um processo o quê? Ativo. Por isso está escrito aqui, ó, secreção ativa de sais, tá? No dia da prova, é só tu pensar. Bora lá. Então, de novo, em relação à água, se o peixe está em ambiente de água salgada, o ambiente é hipertônico. O meu peixinho vai ser hipo. A água vai sair do peixe. O que ele faz de mecanismo de adaptação? Se ele está perdendo água, ele vai repor água, bebendo água. Outra coisa importante é, se ele perde água, ele não pode jogar essa água na urina. Então, a urina vai ter pouca água, vai ser uma urina mais concentrada. Para finalizar, olha só, se o ambiente é hipertônico, eu tenho muito sal. Logo, meu peixe tem pouco sal dentro dele. A tendência do sal é entrar. O peixe pode ficar intoxicado com tanto sal assim. Então, ele joga sal embora. Ele joga do menos para o mais. Ele secreta sal de forma ativa. Tranquilo? Então, esse aí é um peixe de água salgada. Tá bom? Esse é um peixe de água salgada. Beleza? Vocês captaram a mensagem? Se aparecer na prova, então, tranquilo para vocês? Sim? Bora pensar o oposto? Bora pensar o oposto? Quando eu coloco peixe em água doce, essa água não tem muito sal. Então, o ambiente vai ser o quê? Hipotônico. E se o ambiente é hipotônico, meu peixe ele é hiper. A tendência da água, então, neste caso, é entrar no meu peixe. A água tende a entrar no peixe. Esse peixe, então, se entra muita água, ele pode ficar inchado, né? Então, ele tem que dar um jeito de jogar água fora. Gente, como é que vocês acham que o peixe vai jogar água fora? Pelo xixi, não é? Então, a urina desse peixe tem grande quantidade de água. É uma urina, portanto, diluída, tá? Outra coisa importante é, olha só, se o peixe é hipertônico, ele vai ter maior quantidade de sal e o ambiente menor quantidade de sal, como a gente conversou. O sal tende a sair. E se meu peixe perde muito sal, ele também pode sofrer consequências por isso. Logo, ele vai ter que absorver sal de forma ativa, absorção ativa de sais, através principalmente das suas brânquias. Então, no dia da prova, gente, no dia da prova, se tu esquecer, é só tu fazer a correlação. A água vai do hipo para o hiper. Então, se o peixe está em ambiente de água salgada, o ambiente é hiper, meu peixe é hipo. Né? A água vai sair do peixe. O que ele faz para se adaptar? Bebe água e joga menos água na urina, que não pode se dar luxo de perder água. Se o peixe está em água doce, o ambiente é hipotônico e o meu peixe vai ser hiper. A tendência da água é entrar. Ele precisa beber água? Não, a água já está entrando. Ele tem que dar um jeito de jogar essa água fora.
E ele joga através da urina, e, portanto, uma urina diluída. Tá? Em relação aos sais, vai ter menos sal fora e mais sal dentro. A tendência natural do sal é sair, né? Então, a tendência natural do sal é sair. Esse peixe, como é que ele vai colocar sal para dentro? De forma ativa. Então, vou ter uma absorção ativa de sal. Beleza? Tranquilo? Sim? Bacana, né? Tá. Para a gente finalizar, olha só o que vai acontecer nos protozoários. Alguns protozoários, eles vão apresentar um vacúolo que é chamado de vacúolo pulsátil contrátil, tá? E o que vai acontecer nesses protozoários? Geralmente, esse vacúolo, ele vai estar presente ali, relacionado a jogar fora grande quantidade de água, ou seja, está relacionado ao equilíbrio osmótico desse protozoário. Então, bora lá pegar aqui, ó. Olha que eu tenho o vacúolo contrátil, tá? Esses protozoários são de água doce. E quando eles estão em água doce, lembra comigo, o ambiente ele vai ser o quê, doutores? Hipotônico. Se o ambiente é hipotônico, o meu protozoário é hipertônico. A água vai do hipo em direção ao hiper. A água entra nesse protozoário. A tendência dele é fazer o quê? Inchar, inchar, inchar e explodir, né? Tá bom, mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque esse vacúolo contrátil aqui vai pegar essa quantidade de água e jogar essa água fora. Então, o vacúolo contrátil joga o excesso de água fora. Tranquilo? Essa é a nossa informação do dia. Acabou, prof? Acabou? Acabou. Acabou o transporte passivo. A gente falou de tudo. Difusão simples, difusão facilitada e osmose na última aula. E falou de osmorregulação nessa aula aqui. Né? Podemos seguir em frente? Podemos? Quero ir para transporte ativo. Tá. Por fim, finalmente, mas não menos importante, a gente tem o transporte chamado de transporte ativo. Lembra dele? Olha só aqui, até botei as informações. O transporte ativo ele é contra o gradiente de concentração. E se ele é contra o gradiente de concentração, ele impulsiona as coisas do meio menos concentrado em direção ao mais concentrado. Isso vai exigir energia. Professor, o senhor deveria ter colocado que isso gasta ATP. Calma aí. Se eu fosse um professor meia-boca, eu colocaria que gasta ATP. Mas como a gente está numa aula mais avançada, vocês têm que saber que, na realidade, não gasta só o ATP. Existem outras formas de se ter energia. E quais são as fontes de energia? Meus amigos e alunos antigos devem lembrar, né? O primeiro é o ATP, que é o famoso que todo mundo conhece. O segundo tipo de transporte é o chamado de transporte acoplado. E o terceiro tipo de transporte é aqueles que utilizam energia de elétrons, chamados de energias de oxirredução. Tá bom? Então, vocês não são qualquer tipo de aluno, vocês são sempre bem informados, né? Vocês foram criados em um bom ambiente de estudo, que é aqui no Mesa, que é no Cuca, que é na salinha de biologia, onde vocês estão fazendo o cursinho. O importante é que vocês estão com essa informação na mão. O transporte ativo é um transporte que gasta energia, verdade. E essa energia vem sempre do ATP? Não. E a gente vai ver agora, por exemplo, alguns transportes. O do ATP eu vou deixar por último, que é o mais comum, e a gente vai falar da bomba de sódio de potássio. Mas de transporte acoplado, acho que um dos casos mais famosos que tem é do transportador de sódio e glicose. Deixa eu ver se eu tenho a imagem dele aqui. Tá aqui esse cara, olha só. Bora lá. A gente conversou na aula passada que existia um gradiente chamado de gradiente eletroquímico. Lembra disso? O gradiente eletroquímico levava em consideração a quantidade, mas também levava em consideração a carga. Eu conversei com vocês de que a célula apresenta polaridade na membrana. A membrana tem uma tendência a ser positiva fora e negativa dentro, no ambiente intracelular. Então, olha só, de novo. As membranas celulares, quando estão para o ambiente extracelular, a tendência de cargas dela é ter carga positiva. Enquanto que está na parte intracelular, a tendência é ter carga negativa. Tá bom. Qual que é a relevância disso, prof? A relevância é essa aqui. Olha o sódio. Olha para a quantidade de sódio.
tem mais quantidade de sódio, tem maior quantidade no ambiente extracelular, fora da célula, mais. E tem menor quantidade de sódio aqui dentro da célula, né? Menos. Qual a tendência do sódio? A tendência do sódio é entrar, como está mostrando aqui na imagem, né? Então, olha só para cá. Na+ segue a favor do gradiente químico em termos de quantidade. Mas o sódio não é uma carga positiva? O sódio é uma carga positiva. E ele está indo para dentro da célula, que tem na sua região interna da membrana cargas que são negativas. Então, o sódio, ele segue a favor de um gradiente químico e ele segue a favor de um gradiente elétrico. A passagem do sódio é extremamente fácil na membrana pelos transportadores, obviamente, porque vocês sabem, né, que o sódio não atravessa a bicamada fosfolipídica, só pode passar por canal. Mas esses canais são ali muito fáceis de realizar a passagem do sódio. De novo, porque o sódio vai a favor do gradiente químico, da quantidade, de onde tem mais para onde tem menos quando entra, e vai a favor do gradiente elétrico. É uma carga positiva indo em direção a uma região que tem caráter negativo. Bacana. De novo, é fácil ou é difícil transportar o sódio, doutores? É fácil ou é difícil? Fácil. Muito fácil. Vai a favor de quais gradientes? Gradiente químico e do gradiente elétrico. Tá bom. Nesse processo de passagem do sódio, acontece, portanto, de forma tão espontânea que há uma certa liberação de energia para o ambiente. A gente fala que o fenômeno, né, de passagem do sódio é um processo exergônico, libera energia. E aí, olha o que vai acontecer aqui. Olha que interessante, que inteligente é a natureza. Olha para a glicose. Olha para a glicose aqui, na nossa imagem. Né? Olha para a glicose. Eu tenho pouca glicose fora. Deixa eu pegar uma outra cor para não confundir vocês. Vou pegar um verdinho? Não, um azulzinho aqui, ó. Aqui, ó. Olha, a glicose está em amarelinho, tá? Olha a glicose. Tem pouca quantidade de glicose, né? Fora da célula. Tem menor quantidade de glicose. E aqui dentro da célula tem grande quantidade de glicose. O que vai acontecer de importante, professor? A glicose vai entrar na célula. De onde tem pouco, de onde tem menos, para onde tem mais. Ei, isso está a favor ou contra o gradiente? Tem de onde tem pouca glicose para onde tem muito. Está contra o gradiente, né? Sim. E a glicose foi colocada para dentro aqui no momento B, ó. Olha a imagem. No momento B, a glicose acabou entrando. Olha para essa imagem. Gastou ATP ou não gastou ATP? A glicose entrou contra o gradiente. Utilizou ATP ou não utilizou ATP? Você parece essa figura. Na prova de vocês, avalie a imagem. O processo é ativo, verdadeiro ou falso? Responde aí no chat. O processo é ativo de passagem da glicose, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Estou indo de onde tem menos glicose para onde tem mais glicose. Bacana. O processo utilizou a energia do ATP, verdadeiro ou falso? Falso. O processo utilizou a passagem de quem, doutores? Olha para a imagem. Quando a glicose entra, ela entra junto com quem? Com o sódio. A passagem do sódio auxilia a entrada da glicose. A entrada do sódio foi que fez a passagem da glicose. Porque, de novo, era fácil ou difícil transportar o sódio? Fácil. Então, é como se o sódio liberasse energia para o ambiente, a passagem dele, e aí eu conseguisse puxar por essa energia a glicose, no processo que gasta energia. Então, a passagem do sódio é exergônica, enquanto que a da glicose é endergônica. Um libera e o outro vai lá e ó, absorve essa energia liberada. Um puxou o outro. Por isso que esse transporte é chamado de transporte, novamente, o que vocês aprenderam? Esse transporte é um transporte acoplado. Hashtag. Legal, né? Entenderam? Captaram a mensagem? Uma substância que vai a favor do seu gradiente puxa a outra que está indo contra o gradiente. Por isso que o transporte é acoplado. Bacana, né?
Quem que geralmente faz o transporte acoplado? Quem que é a substância que geralmente impulsiona a outra? O sódio. Por que novamente agora? Me explica, agora que vocês entenderam o transporte. Por que que geralmente é o sódio que puxa a substância, que é utilizado nesse processo? Porque o sódio está indo a favor do gradiente químico e a favor do gradiente elétrico. Não acontece só com a glicose, tá? Não acontece só com a glicose. O sódio pode puxar, por exemplo, alguns prótons H+, ou impulsionar para fora prótons H+. Ele pode fazer passagem também de cálcio associado. Então, existem vários transportes acoplados, tá bom? Uns que seguem no mesmo sentido do sódio, outros que vão contra. Então, tem o simporte e antiporte. Mas isso não vem ao caso, tá? Beleza? Bacana, né? Olha só aqui. Outra coisa interessante é o seguinte. A gente vai ter uma aula sobre respiração celular. E quando a gente aprende sobre respiração celular, vocês vão aprender uma parada muito interessante, que é um negócio chamado de cadeia transportadora de elétrons. Na cadeia transportadora de elétrons, eu vou ter esta imagem aqui, olha. E essa parte aqui de dentro é a parte de dentro da mitocôndria, é a chamada matriz mitocondrial. Ele até colocou aqui, tem em inglês, mas dá para entender, né? Matriz mitocondrial. E esse aqui é o espaço depois da membrana interna, que é o espaço intermembrana. O que eu quero que vocês vejam nesse primeiro momento, não precisa decorar isso não, é que eu vou ter a passagem do hidrogênio, olha só, onde tem menor quantidade dele, onde tem menor quantidade de hidrogênio, para onde tem maior quantidade de hidrogênio. Está passando por esse treco em azul, né, que são as proteínas da cadeia transportadora de elétrons, ou cadeia respiratória. O hidrogênio está indo do menos para o mais, não é? Isso. Processo ativo ou passivo? Ativo, professor. Mas olha para a imagem. Olha para a imagem. ATP é adenosina trifosfato, é a molécula de energia que a gente tem na célula, tá? ATP é a molécula de energia que a gente utiliza na célula. Como se fosse a moeda energética. Tá bom? Então, ATP é uma forma de energia. Bora lá. Olha para lá. Estou jogando hidrogênio de onde tem pouco hidrogênio para onde tem mais hidrogênio. Não é? De novo, olha para a imagem, gente. Olha para a imagem. Esse processo é ativo ou passivo? É ativo. Tem de onde tem menos para onde tem mais. Mas está gastando ATP, doutores? Está gastando ATP? Fala aí para mim. Não, professor. Isso está impulsionado pela passagem de quem? Olha as setinhas aqui, ó. Está impulsionado pela passagem de elétrons. É a passagem dos elétrons que movimenta os prótons H+ contra o gradiente na cadeia respiratória. Se utiliza elétron, é então, portanto, um transporte que envolve oxirredução. Tranquilo? De boas até aí? De novo, então, ó, estou jogando prótons H+ contra o gradiente, de onde tem menos para onde tem mais, né? Processo ativo. Esse processo utilizou o ATP? Não utilizou. Quem movimenta os prótons H+, ó, é a passagem de elétrons. Olha só, os elétrons representados aqui, ó. Pá, elétron, elétron, elétron. E quando envolve elétron, o elétron movimenta, movimenta ali, né, a passagem dos prótons, é um processo, então, de oxirredução, tá? Não envolveu o ATP de novo, beleza? Não, ele promove a energia para o processo, tá? É o elétron que fornece a energia do processo. Lembra que todo transporte ativo precisa de uma fonte de energia. E nesse caso, a fonte de energia seriam os elétrons. A gente vai já ver com gasto de ATP agora. Os transportes ativos, os mais comuns a serem citados, são aqueles que gastam ATP. ATP é adenosina trifosfato, é uma adenina ligada a 3 fosfatos. Deixa eu contar uma história para vocês. Toda vez que eu tenho um ATP, tem 3 fosfatos. Se eu quebrar uma ligação de fosfato, eu libero energia. Então, toda vez que eu falar de ATP, eu estou falando de uma molécula que tem energia. E a energia está justamente na ligação do fosfato, tá bom? Olha o que vai acontecer aqui. As ATPases, que é como são chamadas as proteínas que utilizam a energia do ATP, tem como exemplo mais comum a chamada bomba de sódio-potássio, tá? Então, o melhor exemplo de ATPase que a gente tem é a chamada bomba de sódio-potássio.
E aí vale a pena relembrar uma coisa que eu já dei em aula, mas eu peço para que vocês relembrem. A quantidade de sódio fora da célula é muito alta. A gente viu isso na aula de sais. Tem muito sódio fora da célula. Já dentro da célula, tem pouca quantidade de sódio. Então, qual que é a tendência do sódio? Ó, a tendência do sódio é entrar, né? E de onde tem maior quantidade dele para onde tem menor quantidade. Mas olha o que está acontecendo. Aqui, nesse caso, eu estou jogando o sódio para fora da célula. Eu estou indo de onde tem menos para onde tem mais. Por isso, esse transporte é um transporte ativo. Olha para cá, olha para o potássio. O potássio tem grande quantidade dentro da célula e em menor quantidade fora. Qual a tendência do potássio? A tendência do potássio era ir de onde tem mais potássio para onde tem menos. Mas aqui nesse caso o potássio está entrando na célula. Logo, é um transporte ativo. O que, que a bomba de sódio e potássio faz? Ela joga sódio para onde tem muito sódio e joga potássio para onde tem muito potássio. Joga do menos para o mais, né? De novo, joga sódio para onde tem muito sódio, que é onde? Fora da célula. E joga potássio para onde já tem muito potássio, que é dentro da célula. Logo, a bomba de sódio e potássio joga sódio para fora e potássio para dentro. Sódio para fora, potássio para dentro. K dentro de potássio, K de potássio, Na de sódio, Na, sódio. K dentro na fora, K dentro na fora. Potássio para dentro, sódio para fora. A gente já teve essa aula. Está indo a favor ou contra o gradiente? Contra. Quem que vocês acham que é mais difícil de fazer o transporte ativo? Do sódio ou do potássio? Se vocês fossem usar a lógica para essa aula, quem que vocês acham que é o transporte que é mais difícil de realizar de forma ativa? O do sódio ou do potássio? Vocês têm que pensar. Se eu só der aula e explicar para vocês, gente, não é o potássio. Eu queria que vocês raciocinassem. Bora lá. O sódio, quando entrava, o sódio, quando a gente vê um transporte acoplado, olha só aqui, ó. Ele impulsionava grande quantidade de substâncias, né? Deixa eu pegar aqui o sódio. Pronto, tá aqui, ó. Por que que ele impulsionava as substâncias, o sódio? Porque quando ele vai entrar na célula, ele está indo a favor do gradiente de concentração, de onde tem muito sódio para onde tem pouco sódio. E ele vai a favor das cargas também. Ele é positivo e vai em direção a uma carga negativa. Então, o sódio, no processo passivo, é muito fácil fazer, porque ele vai a favor do gradiente químico e do gradiente elétrico. Agora, se for fazer o transporte ativo do sódio, eu estou jogando contra o gradiente químico, de onde tem menos para onde tem mais, e eu estou indo contra o gradiente elétrico, porque eu estou fazendo o sódio ir para um lugar que é positivo, sendo ele uma carga positiva. Então, é muito difícil fazer passagem de sódio de forma ativa. Portanto, onde que eu vou utilizar mais o ATP? Na passagem do sódio ou na passagem do potássio? Na passagem do sódio. É aqui, ó, que liga o ATP. Quando o sódio vai se ligar ao transportador ativo, o ATP é consumido. Tá bom? E o potássio, prof? Quando eu gasto a energia do ATP, eu consigo impulsionar depois a passagem do potássio. Mas o que eu queria que vocês guardassem é só que esse caso, de onde veio a energia para bombear o sódio para fora e o potássio para dentro? Ambos de forma ativa. Do ATP. Tá bom? Lembra que eu te falei que a ligação estava no fosfato? Olha para essa imagem. Olha para cá, ó. Tinham quantos fósforos aqui, ó? Quantos fosfatos, ó? P. 3, né? Quando eu utilizo o ATP, eu utilizo um fosfato. Olha, ele ficou aqui, ó. A energia do ATP está justamente no fosfato, tá? Então, quebro a ligação de fosfato, libero energia. É essa energia que favorece a saída do sódio e a entrada do potássio. Beleza? Então, nesse caso, da bomba de sódio e potássio, a energia para o transporte ativo é a energia consumida no ATP. Beleza? Vocês viram os três transportes. Quais são eles? Utiliza a energia de um transporte acoplado, uma substância a favor do gradiente, outra contra. A que vai a favor do gradiente impulsiona a que está indo contra. Vocês viram que utiliza energia de elétron, que é reação de óxido-redução, muito comum aonde? Na cadeia respiratória, né? Lá na respiração celular. E agora vocês viram a bomba de sódio e potássio, que utiliza energia do ATP. Tranquilo? Conseguiram captar a mensagem? Qual é o macete da bomba de sódio e potássio? Lembra para mim?
Qual o macete, doutores, que a gente conversou? Cá dentro, na fora. Potássio vai para onde de forma ativa? Para dentro, né? Potássio vai para dentro. E o sódio vai para onde, doutores? Para fora, não é? Quem que é mais difícil de fazer a passagem de forma ativa? De forma ativa, quem que é mais difícil? O sódio. Então, é na passagem do sódio que eu consumo um ATP. Onde é que está a energia no ATP, doutores? Onde é que está a energia no ATP? Na ligação do fosfato, não é isso? Perfeito. É o que vocês têm que saber. Conseguiram captar a mensagem da bomba de sódio e potássio? Conseguiram captar? Sim? Então, bora matar um reflitão aqui. O grande reflitão aqui é o seguinte: olha quantos sódios estão saindo. Um, dois, três. Saem três sódios. E olha quantos potássios estão entrando. Um, dois. Saem três cargas positivas, entram duas cargas positivas. A bomba de sódio e potássio, na verdade, o nome dela é esse aqui, ó. É bomba de 3 sódios para 2 potássios. De novo, o nome da bomba de sódio e potássio é bomba de 3 sódios, 2 potássios. De novo, professor, por quê? Porque olha na imagem, saem 3 sódios. Olha para cá, entram 2 potássios. Se saem 3 cargas positivas e entram 2 cargas positivas, concorda comigo que fora tem mais carga positiva? Então, fora fica positivo e dentro fica negativo. É a bomba de sódio e potássio que garante o gradiente de polaridade da membrana, que faz a membrana ficar positivo fora e negativo dentro. Principalmente a bomba de sódio e potássio. Não exclusivamente, mas principalmente. Tranquilo até aí? Sim? Acabou. Acabou. Tudo que vocês poderiam saber sobre transporte, vocês viram. Qualquer questão de transporte que aparecer, vocês vão conseguir fazer agora com essas informações. Então, de novo, vai lá. Quantos sódios vão sair? Três. Lembra que a bomba de sódio e potássio é cá dentro, na fora, tá? Então, vai potássio para dentro e sódio para fora. Quantos potássios vão para dentro? Dois. Quantos sódios vão para fora? Três. Se saem três cargas positivas e entram duas cargas positivas, onde que é mais positivo? Fora. Então, fora fica positivo e dentro fica negativo. É por isso que a membrana, como a gente viu, é positiva fora e negativa dentro. Beleza? É a bomba de sódio e potássio a principal responsável por dar polaridade para a membrana. Positiva fora, negativa dentro. Isso no repouso dela. Show? Endocitose e fagocitose não é agora. Endocitose e fagocitose envolvem alteração da membrana plasmática, tá? Vamos precisar revisar esse assunto? Tá, eu imaginei. Mas, gente, olha só. Deixa eu ser bem sincero com vocês. Isso é uma conversa que eu tive com o pessoal lá no Mesa, no sábado. Quando a gente pega aluno que é muito novo, e é o que aconteceu com a turma de vocês, porque os alunos que já eram mais velhos, a grande maioria já passou nas provas ou foi para algum outro cursinho, acontece o fenômeno de chegar os alunos novos e aí vocês terem muita dificuldade. Isso é normal e tudo bem sentir dúvidas. Fato, vocês estão diante de um assunto que não é fácil, confesso para vocês, né? Transporte, membrana, para quem não é habituado na biologia, meu Deus do céu, uma dor de cabeça em tanto, né? Fica, ai, mais, menos, hipertônico, hipotônico. Que parada é essa, né, mano? Peixe, urina concentrada, urina diluída. É muito nome. Fato. Mas tem uma coisa importante. Vocês têm que ver a aula e vocês têm que fazer o que depois da aula? Responde para mim, pelo amor de Deus. Ou não depois da aula, que a gente termina 10 horas, né? Tem que dormir. Mas no dia seguinte, o que vocês precisam fazer com o assunto? Exercício. Vocês precisam revisar, tá? Então não adianta a gente ter uma aula aqui à noite e vocês deixarem para depois, porque vocês vão perder a informação, tá? Então o principal objetivo mesmo é que vocês treinem através dos exercícios, beleza? Eu imagino quem é de escola pública, assim, realmente é uma coisa muito difícil. Então não estou brigando com vocês, tá?
Isso aqui não é tipo assim, meu Deus, vocês são muito ruins. Nada disso, pelo contrário. Se vocês estão numa aula 8h36 da noite, é porque vocês são bons pra cacete, pô. Né? Quem, assim, a grande maioria não está disponível, não está disposto para ter aula a esse horário, né? Então, assim, vocês estão bem na frente das pessoas, eu admiro muito a dedicação de vocês, mas eu preciso que vocês treinem, tá bom? Preciso que vocês treinem, beleza? Bora revisar agora os conteúdos que a gente viu? Bora revisar? Então, bora lá. Quando a gente fala de transporte ativo, de transporte passivo, quais são os critérios que a gente vai ter? O transporte passivo é um transporte que acontece a favor do gradiente. Se eu falo para ti que eu estou a favor do gradiente, eu estou jogando de onde tem muita quantidade de determinada substância para onde tem pouca quantidade dessa substância. Logo, o transporte passivo vai de onde eu tenho mais para onde eu tenho menos dessa substância, em quantidade, né? Estou falando de quantidade aqui. Como ele é um processo natural, ele não gasta energia. Se aparecer na tua prova, quais são os 3 tipos de transporte passivo? Difusão simples, quando a substância passa pela membrana diretamente. Difusão facilitada, a substância utiliza uma proteína para fazer a passagem. E osmose é a passagem da água. Qual é o caminho da osmose? Do hipo em direção ao hiper. Transporte ativo, característica dele é contra o gradiente, então vai de onde eu tenho menos para onde eu tenho mais. E uma outra coisa importante é que se eu vou contra o gradiente, eu gasto energia, né? E quais são as 3 fontes de energia que a gente viu? Energia do ATP, transporte acoplado, uma substância que vai a favor do gradiente puxa a outra que está contra, e de oxirredução. Vou colocar aqui para vocês lembrarem que oxirredução é quando envolve os elétrons, né? Tá, bora lá. Seguinte. Para a gente matar esse conteúdo, eu quero só que vocês concluam uma coisa. Qual é a consequência do transporte ativo e do transporte passivo para o gradiente de concentração? Isso é questão de prova. A consequência do transporte passivo do transporte ativo. Bora raciocinar? Vou até parar aqui para a gente se encarar um pouquinho. Pensa comigo. O transporte passivo está jogando de onde eu tenho maior quantidade de substância para onde eu tenho uma menor quantidade. Não é isso? Mas em direção ao menos. O que vai acontecer, então? O que está cheio está jogando para o que está vazio. Então, o que está cheio vai esvaziando pouco a pouco e o que está vazio vai se enchendo pouco a pouco. Não é isso? Prof, eu não entendi. Tá bom. Imagina agora, então, eu tenho aqui 6 moléculas de determinado tipo, tá? Aqui é um ambiente, eu já tenho grande quantidade dessas substâncias. Aqui é outro ambiente. Aqui tem mais, aqui tem menos. Se fosse acontecer processo passivo, qual é a tendência das substâncias? Ir de onde tem mais para onde tem menos. Então, vai lá. Aqui foi uma. Ó. Sobraram, nesses aqui, 5 pincéis na minha mão e aqui tem um. Concorda que aqui ainda tem mais? Aqui tem 5, aqui tem um. Então, continua a passagem de substâncias. Tá. Agora aqui tem 2. Aqui tem 4. Concorda comigo que ainda tem mais aqui? Então, vai passar do mais para o menos. Opa, veio mais um. Aqui tem 3 e aqui tem quantos? Tem 3 também. Se eu deixar o transporte ativo acontecer, a consequência dele é que o ambiente vai se tornar igual, porque o que tem mais está perdendo e o que tem menos está ganhando. E os ambientes, então, tendem a se tornar iguais. O transporte ativo tende a tornar os ambientes isotônicos. Captaram a mensagem? Deixa eu botar aqui na tela agora. O transporte ativo tende, a tornar os ambientes isotônicos. Beleza? Anotaram aí no caderninho de vocês? Captaram essa mensagem? Agora, bora pensar no ativo. O transporte ativo joga do que tem menos para o que tem mais.
Então, o que tem menos vai ter menos, e o que tem mais vai ter mais ainda. Qual é o nome disso? O que tem menos vai ter menos, e o que tem mais vai ter mais. Eu vou sempre manter a diferença de concentração, não é? Então, o transporte ativo mantém o gradiente de concentração. Porque, de novo, o que tem mais está recebendo do que tem menos. Né? Então, o que tem mais vai ter sempre mais, o que tem menos vai ter sempre menos. A diferença de concentração vai ser mantida. Tá? Então, o transporte ativo mantém o gradiente e o transporte passivo, como a gente conversou, torna os meios isotônicos, porque o passivo joga do mais para o menos. Então, o menos fica enchendo, até que a quantidade dele seja igual à do outro ambiente. Eu falei do passivo. O passivo torna o ambiente isotônico. Se eu falei ativo, corrige aí, tá? Mas está na tela a imagem. Transporte passivo torna os ambientes isotônicos e o ativo mantém o gradiente de concentração. Show? Beleza? Querem ver questão? Vou botar uma questãozinha para vocês. Bora ver uma questão desse assunto. Deixa eu pegar aqui. Tá. Rapidinho, gente. Tem que passar para o pente, do pente passa para a tela. Alguém tem MacBook? MacBook é realmente mais rápido. Vou parar de passar raiva com o meu computador se eu gastar esse dinheiro. Vou comprar um PC gamer. Parece ser rápido o PC gamer. Olha para essa imagem aqui, é uma questão da UEA. Dá uma lida nela. Cara, se eu comprar um computador positivo, eu acho que eu vou de arrasta para cima de tanta raiva, mano. Porque eu tenho um tablet da positivo. E eu juro para vocês, bicho, aquele tablet, assim, para ele ligar são 3 dias, entendeu? Mas positivo, se vocês quiserem me patrocinar com um computador que me mude o meu ponto de vista, estamos aí, né? Porque eu sei que a Positivo é uma empresa que apoia a educação. A Positivo é a marca brasileira. A Positivo provém vários tipos de peças importantes para os professores e alunos deste país. Positivo, por favor, patrocine a nossa tão querida live. Muito obrigado, Positivo. Vamos bora lá, eu vou denunciar, gente. Responde aí essa. Tá meio ruim, né? A imagem. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui rapidinho. Deixa eu pegar minha imagem aqui. Se eu consigo pegar ela melhor. Para ver se melhora. Ih, melhorou nada. Melhorou um pouco, né? Do que estava antes. E aí, responde a 9 pra gente.
Meio confusa essa, mas olha só para cá, ó. O peixinho está com uma urina diluída, não é? Não é verdade? Ele está com uma urina diluída. Então ele pode se dar ao luxo de perder água, certo? Se ele está se dando ao luxo de perder água, é porque ele tem grande quantidade de água entrando nele, né? Então a água está entrando no meio do peixinho. Ó. A urina está diluída, então ele está jogando água fora na urina. Se a água está entrando, é porque ele é um peixe de ambiente hipotônico. E dentro dele eu considero que o ambiente é hiper. Se o ambiente é hipotônico, ele é um peixe de água doce ou salgada? Água doce. Habitante de ecossistemas marinhos, marinho é salgado. Hipotônico em relação ao meio, o peixe é hipertônico, o ambiente é hipotônico. Então, o peixe é hipertônico em relação ao meio. Isotônico, não, não existe essa possibilidade aqui nesse caso. Hipertônico em relação ao meio, bacana. Pois o néfron está adaptado a excretar o excesso de sal. Tá bom? Esse peixinho, ó, está fazendo reabsorção de sódio pelo rim. Se ele está reabsorvendo sódio, ele não está excretando. Ele está mandando de volta para o sangue dele. A gente conversou isso na última aula. Se eu falo para vocês de reabsorção, significa que o rim captou aquele sangue, filtrou e mandou de volta para o sangue a substância. Então, o sódio foi reabsorvido, o sódio voltou para o peixe. O potássio foi reabsorvido, o potássio voltou para o peixe, independente da substância que ele esteja falando. Toda vez que eu falar de reabsorção, eu estou falando de uma substância que voltou para o sangue. Então, ele não está excretando, ele está reabsorvendo o sal. Falso. Sobrou para a gente a letra E. Habitante de ecossistemas fluviais, pois necessita absorver íons para o meio. Resposta, a letra E de elefante. Né? Se o ambiente é hipotônico, tem pouca quantidade de sais. Não é isso? Tem menos sal. E o meu peixinho aqui, ó, tem mais sal. Quando eu coloco, então, o sal para dentro, o sal entra de forma ativa, né? Beleza? Conseguiram fazer essa? Deixa eu ver se tem alguma outra. Aqui. Não tem nenhuma importante. Mas vou mandar para vocês. Vou mandar para vocês no Classroom. Beleza? Deu para entender de peixinho? De osmose a gente já fez, né? De osmose a gente já fez. Essas são as questões gerais. Tranquilo? Posso ir para organelas? Posso ir para organela? Posso, né? Vocês garantem que vão revisar essa aula? Tá, então bora lá. Já está postada as questões no Classroom, tá? Já está postado lá no Classroom. Deixa eu botar aqui, então, a imagem da aula de organelas. Mano, meu mouse também vai de arrasta para cima, eu acho. Ficou usando meu computador, tá? Mas ele tem, sei lá, uns 8 anos aqui de idade. O bichinho é um idoso já. Pronto. Bora lá, doutores. Seguinte. Agora a gente começa um assunto novo, né? Um assunto chamado de organelas celulares, tá? Olha só um zoom aí. Pá! Efeito especial. As organelas celulares, elas vão realizar diversas funções dentro de uma célula. Gente, pensa comigo, pô. A célula pensa? Não, né? A célula não está pensando, mas ela tem um processo controlado. Os processos controlados da célula são controlados basicamente pelo núcleo. É como se fosse um cérebro. Célula respira?
respira, professor. Mas ela tem um pulmãozinho? Não, ela tem uma mitocôndria para fazer isso. A célula digere coisas, come coisas? Come. Ela não tem um estômago, um intestino. Ela faz isso através do seu lisossomo. A célula realiza diversas funções, diversos processos, e ela vai utilizar de organelas celulares para realizar essas funções, tá? Então, as organelas celulares são como se fossem órgãos para a célula, tá? São como órgãos ali para minha célula. Então, tem que ficar de olho. Bora lá. Seguinte. Essas organelas, elas podem apresentar membrana ou não. Então, olha para essa imagem, cheia de organelas complexas. Essa é uma célula eucarionte ou não? É sim, professor, é uma célula eucarionte. Tem muita organela com membrana. Isso. E a gente vai justamente classificar essas organelas em organelas membranosas e organelas não membranosas. Então, as organelas celulares podem ser classificadas em organelas membranosas, que possuem membrana, e aí tu lembra que organelas membranosas só existem nos eucariontes, tá? E elas podem ser também do tipo não membranosas, não possuem membranas. E nesse caso, as organelas não membranosas são encontradas tanto nos eucariontes quanto nos procariontes. Então, vou botar aqui eucariontes e procariontes. Tranquilo? Vocês entendem? Vocês entendem quando eu falo membranosa que tem membrana, igual às membranas que a gente estudou, né? Entendem isso? Sim? Tá bom. Então, bora lá. A primeira organela que a gente vai conversar, a primeira organela que a gente conversa é essa aqui. Essa aqui que a gente já teve uma aula sobre ela. Olha só, tem uma unidade maior e uma unidade que é menor. Professor, eu já vi essa aula. Cadeia polipeptídica em formação, polipeptídica, um peptídeo, que é como se fosse uma proteína, não é, professor? RNA transportador acoplado a um RNA mensageiro que está sendo lido. Que organela é essa, doutores? Essa organela é o ribossomo. A primeira organela que a gente cita é o ribossomo. A informação que eu vou te dar é: o ribossomo está presente tanto em eucariontes quanto em procariontes. E sabendo que ele está tão presente nos eucariontes e procariontes, significa que é uma organela o quê, então? Não membranosa, né? Então, no caso aqui, os ribossomos pertencem à classe das organelas não membranosas, tá? Outra coisa importante é, se o ribossomo não tem membrana, do que ele é feito? A gente já conversou, né? Ele é formado de RNA ribossômico associado a proteínas. E a função especial desse ribossomo é realizar um processo chamado de síntese de proteínas, que o nome bonito para a síntese de proteínas é a tradução. A gente já conversou sobre esse assunto. A tradução é o processo em que o RNA mensageiro é lido lá nos ribossomos e eu tenho ali a produção das proteínas. Tá bom? Então, de novo, os ribossomos são organelas não membranosas, estão presentes em todas as células, que toda a célula precisa de proteína, e esses ribossomos são formados de uma unidade maior e uma unidade menor. Essa unidade maior acopla ali o RNA transportador e a menor lê o RNA mensageiro conforme está nessa imagem. E outra coisa importante, de onde vêm esses ribossomos? A origem dos ribossomos é a partir de uma estrutura chamada de nucleolo. Então, vou botar aqui em vermelho, ó. Origem é a partir do nucleolo, tá? Então, existe uma estrutura próxima ao núcleo nas células eucariontes que a gente chama de nucleolo, tá? E esse nucleolo, olha só nessa imagem que foi apontado aqui, faz parte ali, né, de uma estrutura interna do núcleo responsável pela produção de RNA ribossômico e, por consequência, dos ribossomos. Eita, eu vi minha canetinha. Show? Se aparecer ribossomo, então, organela presentes em todos os tipos celulares, né? Formado de RNA ribossômico, e basicamente é uma organela ali que está relacionada à síntese de proteínas. Só isso.
Podemos seguir? Ah, professor, é muito fácil. Se cair ribossomo, é o gabarito. Aham, eu sei disso. Ribossomo não tem muito mistério, não. Tá? Bora lá, então, para as outras. O outro que vai aparecer é essa aqui, ó. Parece uma bolinha de queijo e dentro dela vão ter enzimas hidrolíticas, enzimas que quebram coisas através de hidrólises, tá? Essa organela que está aqui representada, a gente conhece como sendo o famoso lisossomo. Lisossomo, 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 lisossomo. É porque ele é lisinho? Não. É porque ele promove lise. Lise é quebra, tá? O lisossomo é uma organela membranosa. Então, vocês estão conhecendo agora uma organela membranosa. Ó, tem membrana, né? O lisossomo é uma organela membranosa que apresenta dentro do seu compartimento interno várias enzimas. E essas enzimas são enzimas digestivas. Quebram moléculas através de reações de hidrólise, adicionando água, tá? Por isso que essas enzimas são chamadas também de hidrolases. Beleza? As enzimas dos lisossomos são chamadas de hidrolases. Gente, pergunta de prova. O ambiente interno dos lisossomos é um ambiente ácido, neutro ou alcalino? Alguém sabe? O ambiente interno dos lisossomos é um ambiente ácido, neutro ou alcalino? É ácido, exatamente. Alguém respondeu. Olha essa imagem que eu vou colocar para ti aqui, ó. Olha só para cá essa imagem. Ó, o pH do lisossomo é aproximadamente 5. E se ele é ácido, eu preciso de uma informação lá da química. É porque dentro dele tem grande quantidade de prótons, o quê, doutores? H+, tá bom? Dentro do lisossomo eu tenho um ambiente ácido, substâncias ácidas, pelo conceito de arrênios, são aquelas substâncias que em meio aquoso liberam prótons H+, tá? Prótons H+. Gente, olha só o que pode aparecer na tua prova. Olha só o que pode aparecer na tua prova. Se o ambiente é ácido, eu tenho grande quantidade de hidrogênio. A tendência do hidrogênio, então, é ir para fora do lisossomo, de onde tem maior quantidade para onde tem menor quantidade, não é? Só que eu não posso deixar isso acontecer, porque se o hidrogênio for embora, o ambiente não vai ser mais ácido. O que que o lisossomo faz? Ele utiliza, olha só, um transportador de hidrogênio. Joga no hidrogênio de onde tem pouco hidrogênio para onde tem muito. De onde tem menos para onde tem mais. Doutores, isso é transporte ativo ou passivo? Ativo, exatamente. É ativo, ativo. Olha só para cá, olha só para cá. Esse processo está utilizando a energia de quem, doutores, que a gente já estudou? Do ATP. A energia do ATP está onde que a gente viu? Do fosfato. Olha, tinham 3 fosfatos, agora, quando foi consumido, tem 2 fosfatos, formou ADP. Então, o espaço interno dos lisossomos é mantido por uma bomba de próton H+, que utiliza a energia de quem? Do ATP. Tranquilo? Deu para entender? O ambiente do lisossomo é um ambiente ácido. Para manter esse ambiente ácido, eu preciso bombear prótons H+ para dentro dele, né? Tornar esse ambiente, assim, mantido de forma nesse meio para pH aproximadamente 5. E eu utilizo bombas de hidrogênio que utilizam a energia do ATP. Bacana? Tudo certo? Sim? Bacana, tá bom. Professor, mas qual que é a função do lisossomo? Baby, baby, baby. Usa lógica, usa lógica. Se ele tem enzimas digestivas, enzimas que promovem quebra de coisas, a função básica do lisossomo é digerir. Então, eu coloco aqui como função dos lisossomos realizar o quê? Realizar a chamada digestão intracelular. Tá bom? Então, a função do lisossomo é realizar o que a gente conhece como sendo a digestão intracelular, e comer o que está dentro da célula. Essa digestão intracelular pode ser, por exemplo, uma
heterofagia. Me expliquem o que é hétero. Hétero, professor, é aquilo que é diferente. Exatamente. Hétero é aquilo que é diferente. E aí, quando a célula digere algo que não pertence a ela, a gente tem um fenômeno chamado de heterofagia. O principal exemplo de heterofagia que a gente pode ver é no fenômeno da fagocitose. O amigo nosso já até tinha perguntado aí. Então, o melhor exemplo de heterofagia é o que eu conheço como sendo a fagocitose. Fagocitose. Fago é comer. Olha essa imagem aqui. Olha essa imagem aqui. Essa célula é um neutrófilo. Essa célula identifica uma bactéria. Desenha uma cara de mal aqui nela. E ao identificar essa bactéria, ela começa a se esticar. Uou! Para englobar a minha bactéria. A bactéria, então, vem para dentro da célula. Olha só. E ela vai ser destruída em pequenos pedacinhos ao final do processo. Deu para entender? A célula digeriu algo. Esse processo foi para matar uma bactéria, poderia fazer mal, não é? Então, quando eu cito a fagocitose, geralmente em prova, ele vai falar que essa fagocitose está relacionado à defesa, tá? Então, defesa. Professor, existe um outro processo que envolva os lisossomos? Sim, existe sim. A fagocitose é quando eu pego coisas sólidas. Mas eu posso ter também modificações para coisas que estão mais líquidas, tá? Para coisas que estão mais líquidas. E aí, nesse caso, a gente conhece como sendo uma pinocitose. Olha só para cá, ó. Fluido, né? Extracelular, ambiente extracelular. E aí a membrana, ela a membrana está entrando, está sofrendo uma invaginação. E eu tenho a formação de uma vesícula, posteriormente o lisossomo se funde essa vesícula para ajudar a quebrar também o que tiver aí, tá bom? Então, fagocitose é para coisas que são o quê? Sólidas. Se ele colocar algum líquido, aí a gente tem uma pinocitose. Olha a diferença na imagem. Na fagocitose, eu como coisas assim, ó, esticando a membrana. Na pilocitose, ela entra, ela invagina. Então, na fagocitose, há prolongamento citoplasmático. Enquanto que na pinocitose, há uma invaginação da minha membrana. Tá bom? Captaram a mensagem? Captaram a mensagem? Sim? Tá bom. Prof, onde que os lisossomos entram nessa história? Entram bem aqui, ó. Essa substância foi colocada dentro da célula, né? Mas ela está lá inteira. Preciso quebrar essa substância para poder ser digerida. Essa é a função do lisossomo. Deixa eu mostrar uma imagem que fica mais claro para vocês esse fenômeno. Olha, aqui. A célula colocou a bactéria para dentro, não é? E agora essa bactéria está lá inteira. Esse processo é um processo de fagocitose, né? E aí, essa membrana aqui, ó, que se formou ao redor da bactéria, a gente conhece como sendo resultado da fagocitose. Portanto, é um fagossomo. A bactéria está inteirinha aqui. Quem que vai promover a destruição dessa bactéria que está dentro do fagossomo? Os lisossomos. Então, essas bolinhas aqui embaixo, ó, são lisossomos. Quando os lisossomos não estão fazendo nada, a gente fala que são lisossomos primários. Quando eles estão destruindo as coisas, olha só como destruiu no final do processo, a gente considera que é um lisossomo secundário, tá bom? Então, o processo da fagocitose, forma-se ali uma bolsa, essa bolsa tem a estrutura que vai ser digerida, e essa bolsa se chama fagossomo se for o resultado de uma fagocitose. Se for de uma pinocitose, é um pinossomo. O lisossomo vai lá, se junta e promove o fenômeno da digestão. Beleza? Tranquilo até aí? Sim? Tá bom. Bora lá, então?
Esse foi o fenômeno da heterofagia. Na heterofagia, a célula digere algo que é diferente dela. Existe outro processo, professor? Existe. Existe o que eu conheço como sendo a autofagia. O que é a autofagia? Auto é próprio. A célula vai digerir algo que pertence a ela. Professor, mas por que essa célula iria comer algo dela mesma? Por duas situações. Por duas situações. Um, a célula tem alguma estrutura que não presta. Então, digamos que tem um receptor ali na membrana que não esteja funcionando, uma organela que não esteja prestando mais. A célula vai lá e come. Autofagia. Quando ela destrói aquilo que está velho, aquilo que não presta mais, ela pode usar aquilo para produzir algo novo. Então, a autofagia serve para renovação de componentes. Renovação de componentes. De novo, a célula come algo que não presta, né? E aí ela utiliza a destruição daquilo para produzir algo novo funcionante. É uma renovação de seus componentes. Uma outra situação em que pode acontecer autofagia é se a célula não tiver mais o que comer e tiver que comer a si mesma. Como assim, professor? A célula está em jejum prolongado. Se a célula não tiver o que comer, ela come ela mesma. Entenderam? E a gente chama isso de novo de autofagia. Então, vou botar aqui, ó, jejum prolongado. Beleza? Conseguiram captar essa mensagem? Tem muito, muito blogueiro que fala sobre isso, né? Que fala sobre isso. Sobre isso o quê, professor? Sobre fazer o chamado jejum intermitente. Olha só isso aqui, ó. A pessoa fica em jejum, eu tenho uma restrição calórica, tá faltando nutriente. A pessoa força a célula a gastar energia e, portanto, vai precisar consumir alguma coisa. E aí, depois, a célula, nesse exercício físico, né, vai começar a comer suas estruturas danificadas. No processo, de novo, chamado de autofagia. Captaram isso? Legal, né? Mas quem garante que vai dar certo? Ninguém garante. Ninguém garante. Mas tem muita gente que faz. Beleza? Bora lá pro último. O último fenômeno não tem nada a ver com os lisossomos, tem mais a ver com as mitocôndrias, mas no vestibular, por alguma razão, eles consideram que sim. E aí esse fenômeno é quando a célula se mata. Professor, mas na autofagia ela não estava comendo ela mesma, ela não morreu? Não. Na autofagia ela destruiu alguma coisa que não estava prestando, ou ela comeu algum componente dela porque estava com muita fome, mas ela não se matou. Mas existe um mecanismo de morte celular. Esse mecanismo a gente conhece como sendo a apoptose. A apoptose é a coisa mais bela que existe para uma célula e é a chamada morte celular programada. Morte celular programada. Não é ruim fazer jejum intermitente, não, gente. É só que tu não tem certeza absoluta de que isso vai dar certo, tá bom? Quem quiser fazer, perde realmente caloria, né? Porque ficou em jejum, praticou atividade física, estimulou lipólise, estimulou o consumo de glicogênio, tá bom? Então, se quiserem fazer, podem fazer. Mas de preferência que vocês tenham sido assim, orientadas por um nutricionista, né? Não vão tirar da cabeça de vocês, nem da cabeça de blogueiras, beleza? Ou blogueiros, né? Tranquilo? Bora lá. Renatão, né? Renatão Cariani. Renato, se você quiser patrocinar esta live também com produtos que favorecem o aprendizado, como, por exemplo, creatina, pode patrocinar a nossa live aí também, tá bom? Somos muito fãs das suas aulas de fisiologia e química que você fornece para pessoas que estão querendo malhar, né? Muito obrigado, nosso querido amigo.
Bora lá. Então, a processo da apoptose é chamada de morte celular programada. Mas, professor, por que é morte celular programada? Porque a célula se mata de uma forma benéfica para o corpo. Eu sempre converso com meus alunos que, assim, o que é pior do que um galeroso? Dois galerosos, não é? O que é pior do que uma célula defeituosa? Duas células defeituosas. Então, se uma célula está com problema, ela pode se multiplicar. Isso é muito, muito ruim. O que é pior, professor, do que duas células defeituosas? Quatro células defeituosas, oito células defeituosas, e assim vai seguindo. Então, as células, no processo de proliferação delas, seguem basicamente um crescimento exponencial. Eu não posso deixar uma célula com defeito realizar isso. Então, o que ela faz? Ela destrói o lisossomo dela e esse lisossomo começa a digerir, com as suas enzimas liberadas no ambiente, toda a célula. A célula se mata. Mas, de novo, isso é bom ou ruim? Isso é bom, porque essa célula apresentava defeito. Entenderam? Isso é uma apoptose. Existe um outro conceito que vocês não devem confundir, que é a autólise. Não é autofagia, é autólise. Tá? Na autólise, a célula tem algum dano, tá? Ocorre dano celular, dano à célula. E o melhor exemplo disso é o que vai acontecer em uma doença chamada de silicose. Silicose te lembra o quê? Sílica. Exato. Silicose lembra sílica. Então, geralmente ele dá uma historinha na prova sobre mineradores, sobre alguém que trabalha em alguma mina, e aí ele vai estar trabalhando lá, tá, e vai entrar sílica no corpo dele. Se ele respira sílica, concorda comigo que a sílica vai para o pulmão, né? As células de defesa vão lá, fagocitam a sílica e colocam a sílica dentro delas. No fagossomo que a gente estudou. A sílica, ao entrar no fagossomo, perfura esse fagossomo. E ao perfurar esse fagossomo, libera as enzimas que estão dentro dele, que foram, né, liberadas pelo lisossomo secundário. Essas enzimas comem a célula. E, nesse caso, a célula tinha algum defeito? Não. A célula morreu simplesmente porque a sílica rompeu os lisossomos. Então, houve uma injúria celular. Apoptose é bom. Autólise? Não. Apoptose, morte celular programada. Autólise, dano. Dano celular. Captaram? Sim. E aí, fácil ou difícil? Sílica é um cristal. É um tipo de cristal. Tá bom. Então, bora lá. Na silicose, a sílica entra na célula. Aí a célula, né, não reconhece a sílica, então faz uma fagocitose. Essa sílica entrou dessa forma. Quando a sílica está dentro da célula, os lisossomos vão lá para tentar digerir a sílica. E aí, ela fura o lisossomo, porque a sílica é um cristal pontiagudo. E ao romper o lisossomo, esses lisossomos liberam suas enzimas digestivas, então elas vão lá, ó, tchac, 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 comem a célula. Então, não queria que isso acontecesse, né? Mas aconteceu por conta da sílica. Tem algum macete para os três? Não, não tenho. Eu vou pelo nome, tá bom? Acho que o nome é autoexplicativo. Bora lá. Hétero significa o quê? Hétero significa o quê? Diferente. Então a célula vai estar comendo algo que é diferente dela. Uma bactéria, um vírus, uma partícula do ambiente. Alguma coisa que não pertence a ela. Auto significa o quê? Auto é de si, né? Auto é próprio. Então, a autofagia, a célula está digerindo algo dela, mas ela não morre. E aí tem o último, que é a apoptose. Esse nome, gente, vocês vão ouvir tanto, mas tanto, que a apoptose vai ficar na cabeça de vocês. Apoptose, que significa morte celular programada. Tá? Morte celular programada. Beleza?
Beleza? Bacana, né? Aguentam a última parte de hoje? Sim, né? Se vocês dissessem não, eu ainda assim seguiria. Bora lá. Coisas importantes. Tá, a gente viu duas organelas super relevantes, né? A gente viu o lisossomo e a gente viu o ribossomo. Agora a gente vai falar de duas organelas que são clássicas zonas do vestibular. Quem que são essas organelas? O retículo endoplasmático e o chamado complexo de Golgi, tá? Então, olha só aqui. O que que acontece? Quando eu olho para o núcleo, eu tenho uma organela que está sempre pertinho do núcleo. Essa organela que está sempre perto do núcleo é chamada de retículo endoplasmático. Só que olha para a imagem. Tem dois retículos, né? Ó, isso aqui é retículo também. Isso aqui é retículo. É uma rede de tubos. Uma rede de tubos. O retículo endoplasmático é uma rede de tubos. E aí, dessa rede, ó, tem esses pontinhos brancos. E a gente vai chamar, então, de retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granuloso. Eu tenho um que não tem pontinhos. E a gente chama de retículo endoplasmático liso ou não granuloso. Então, tem o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, né? E retículo endoplasmático liso. Tudo bem até aí? Qual que é o mais próximo do núcleo, prof? O retículo endoplasmático rugoso. Isso aparece em prova, tá? O retículo endoplasmático rugoso é a organela mais próxima do núcleo, tá? É a organela mais próxima do núcleo. Inclusive, a membrana do retículo endoplasmático rugoso é a mesma membrana externa do núcleo. Então, as membranas são contínuas aqui, ó. O núcleo tem duas membranas, uma externa e uma interna. A membrana externa do núcleo é contínua com o retículo endoplasmático rugoso. Eu não vou falar do retículo endoplasmático rugoso agora. Quero primeiro falar do retículo endoplasmático liso, tá? Funções importantes do retículo endoplasmático liso ou não granuloso. A primeira aí, que aparece em grande quantidade de provas, é que ele faz a síntese de lipídios. Tá bom? Ei, síntese de lipídios. Lembra a classe dos lipídios aí? Você consegue lembrar a classe dos lipídios? Ácidos graxos, glicerídeos, fosfolipídios, cerídeos, esteroides. Foram as cinco classes que a gente viu, que são as cinco classes clássicas. Tá bom. Desses aí tem um cara que é super importante para a célula. Quais são os dois tipos de lipídios mais importantes para a célula que a gente estudou? Lembra? Deve estar fresco na tua memória. O colesterol é um deles. E o outro? Super importante para a célula. Os fosfolipídios, exatamente. Então, aqui, gente, são esses dois que mais vão aparecer em questões de vestibular. Síntese de lipídios, mas quais lipídios mais importantes? Os fosfolipídios e também o colesterol, tá? Então, o colesterol também vai ser citado aqui. Se ele falar assim, organela responsável principalmente pela formação de membranas, fala, pô, membrana, o principal componente dela é o fosfolipídio. Fosfolipídio, né, é um lipídio, então a síntese dele é lá no retículo endoplasmático não granuloso, o retículo endoplasmático liso. Tranquilo? Guardou essa informação? Falou algo de lipídio? Retículo endoplasmático liso, tá? Bora lá. Próxima função, além de síntese de lipídios, essa outra função é desintoxicação. Desintoxicação, prof, é converter coisas que são nocivas para ti em coisas que são positivas. E aqui uma das principais substâncias é quem? O álcool, tá? O álcool, ele tem que ser desintoxicado, porque ele é extremamente desagradável ao corpo. Então, essa substância tóxica, né, vai ser metabolizada em grande parte no retículo endoplasmático liso e nos peroxissomos, que a gente ainda vai estudar em outra aula. Beleza? Tranquilo? Ei, quando alguém bebe muito, quando alguém bebe muito, qual é o órgão que mais sofre? É o fígado. Exatamente.
E adivinha por que que o fígado sofre tanto quando alguém bebe muito? Por quê? Porque o fígado é responsável por desintoxicar o álcool. Então, grande parte do álcool é enviado lá para o fígado para ser metabolizado, certo? E o que que vai acontecer então? As células do fígado, os hepatócitos, tem que ter o que em grande quantidade para desintoxicar o álcool? Retículo endoplasmático liso. Então, se aparecer na tua prova, células que apresentam retículo endoplasmático liso bem desenvolvido, principalmente as células de onde desintoxica o corpo, que no caso seria o retículo endoplasmático liso. Beleza? Compreenderam? Sim? Tá bom. Bora lá. O último ponto que a gente fala do retículo endoplasmático liso é que ele também está relacionado a armazenamento de cálcio. Para quem assistiu a aula de sais minerais, professor, eu só fala dessa aula, mano, porque essa aula é muito importante, pô. Essa aula é muito importante. Inclusive, ela tem poucas visualizações, acho que só tem 18 visualizações a aula de sais minerais, senão o pessoal não foi ver. Mas bora lá. Quando eu falo de cálcio, a gente tem que lembrar que uma das funções do cálcio é realizar a contração muscular. Então, se o cálcio está no citoplasma, o músculo contrai. E na maior parte do tempo, eu não tô lá com o músculo contraído, né? Tipo, caramba. Eu já nem fui malhar, inclusive. Mas bora lá. Os músculos não estão todo o tempo contraídos. Sinal que o cálcio está guardado em algum canto. De novo, o cálcio, quando está no citoplasma, causa contração do músculo. O músculo não está contraído o tempo todo, então o cálcio está em algum canto que não é o citoplasma. Onde que esse cálcio está? Esse cálcio está guardado no retículo endoplasmático liso. Então, o retículo endoplasmático liso faz armazenamento de cálcio, principalmente em quais células? Aquelas de contração, ou seja, nas células musculares. As células musculares são muitas vezes chamadas de fibras musculares. E lá no músculo, nessas fibras musculares, ele vai receber um nome diferente. Quando a gente estudar histologia, a gente vai até falar disso de novo. Mas qual que é esse nome, professor? É retículo sarcoplasmático. Então, o retículo endoplasmático, nas células musculares, guarda a função de armazenar cálcio. E ele passa a ser chamado de retículo sarcoplasmático. Tranquilo? Bacana, né? Sim, posso seguir? Pode? Sim, né? Sem interromper o compartilhamento. Vocês lembram a função do retículo endoplasmático liso? Vai lá. Primeira função. Síntese de quem, doutores? Lipídios. Perfeito. Vai falar geralmente sobre membrana, falar de colesterol, de fosfolipídio, e tu pensa lá no retículo endoplasmático liso. Segunda função, desintoxicação. Vai estar presente principalmente com as células, hepatócitos. Terceira, né? Armazenamento de cálcio, muito importante nas células musculares. Beleza? Então, deixa eu voltar a compartilhar aqui. E agora a gente fala dos assuntos que mais aparecem no vestibular, que é sobre o retículo endoplasmático rugoso. Como eu falei para ti, ó, tem um monte de pontinho, né? Tem um monte de pontinho, professor. Esses pontinhos dão essa característica dele parecer rugoso, dele ser granuloso. E esse pontinho, meu amigo, é porque ele tem ribossomos na superfície dele. Ribossomos. E se tem ribossomo, adivinha o que ele faz? Síntese de proteínas. Então, o retículo endoplasmático rugoso, a função dele é a síntese de proteínas. Prof, mas não tem ribossomo lá no citoplasma? Isso, tem. Para que eu preciso de ribossomos no retículo endoplasmático rugoso? É porque os ribossomos do retículo endoplasmático rugoso vão produzir proteínas que vão geralmente ou para as organelas ou para fora das células. E o que mais aparece em prova é justamente esse mecanismo de mandar a proteína para fora da célula. Então, é síntese de proteínas para exportação, para eu mandar para fora das células. De novo,
O retículo endoplasmático rugoso, ele faz síntese de proteínas. Só que ele faz isso pelos ribossomos que estão lá associados à membrana dele. Eu tenho ribossomos fora do retículo endoplasmático rugoso também. Esses que estão fora do retículo endoplasmático rugoso, estão no citoplasma, produzem proteínas para a célula. Enquanto que os ribossomos do retículo endoplasmático rugoso produzem proteínas que vão para fora da célula. Proteínas, então, que vão ser para exportação. Fenômeno chamado de secreção. Secreção é quando eu libero algo útil para o ambiente. Não é excreção, é secreção. Estou liberando uma proteína que vai ser utilizada ali no ambiente. Bacana? Tranquilo? Sim? Tá bom. Tá bom. Bora lá, raciocina comigo. Se eu vou mandar algo para fora da célula, concorda comigo que essa substância tem que atravessar a membrana plasmática? Concorda comigo? E que quais são os critérios para passar pela membrana? Quais são os critérios para passar pela membrana? Tamanho, polaridade e gradiente de concentração. Proteína é uma molécula extremamente grande. Proteína é uma molécula muito grande. Não tem como uma proteína do tamanho de um transportador ser transportada por um transportador menor. Então, grande parte das proteínas não utilizam transportadores para serem atravessados pela membrana. Grande parte das proteínas que são produzidas dentro da célula vão para fora da célula através de um processo que envolve uma outra organela, que é o chamado complexo de Golgi. Deixa eu colocar aqui para ti, ó. O retículo endoplasmático rugoso produz as proteínas e envia essas proteínas para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele vai formar várias membranas. Por sua membrana, igual a membrana plasmática, igual a membrana das organelas, o complexo de Golgi, ele recebe as proteínas do retículo endoplasmático liso, recebe proteínas do REG, retículo endoplasmático granuloso, ou retículo endoplasmático rugoso. Então, botar, recebe proteínas do REG ou do RER. Depois ele faz o quê? Recebe as proteínas e ele empacota essas proteínas. Professor, empacotar ele coloca dentro dessas vesículas aqui, ó. Tá vendo? Essas vesículas. Aqui botou como lisação, mas não dá atenção para isso não. A proteína então tá aqui dentro, ó. E depois disso, essa membrana aqui, ó, essa vesícula, vai se juntar com a membrana plasmática. Não são duas membranas lipoproteicas? Membrana com membrana se junta. Então, a membrana plasmática se junta a essa vesícula e o conteúdo da vesícula é mandado para fora da célula. Então, eu formo uma membrana, que é como se fosse um envelope, e manda esse envelope ó, lá para a membrana plasmática. Quando chega lá, se junta e a substância vai para fora. Captaram a mensagem? Então, o complexo de Golgi recebe, empacota e envia proteínas e secreta por envelopes membranosos ou por vesículas. Começa tudo bonitinho a aula, né? Agora tá tudo feio. Entenderam? Qual que é a sequência dos eventos de exportação? Quem que produz? Retículo endoplasmático rugoso. E aí ele manda para quem? Para o complexo de Golgi, que faz o quê? Recebe, empacota e vai mandar para fora dentro de uma vesícula de secreção. Captaram? Sim? Acabou. A última coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: é que o complexo de Golgi também modifica proteínas. O complexo de Golgi também modifica proteínas, tá? Algumas proteínas vão apresentar, por exemplo, um açúcar associado. Então, quem adicionou esse açúcar foi o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, às vezes, coloca um lipídio na proteína, né? Coloca um grupo acetil, coloca um grupo fosfato, tá? Então, modifica proteínas. Esse fenômeno chamado de modificação pós-traducional. Pós-traducional por quê? Tradução é quando eu produzo a proteína.
depois que ela está traduzida, que ela foi produzida, que aí eu modifico, né? Então, após a tradução, tá? O complexo de Golgi também forma essa vesícula que dá origem ao lisossomo. Então, ele dá origem ao lisossomo. E pode aparecer na tua prova também isso aqui, ó. Essa célulazinha bonita. Vou desenhar para ti. Conhece essa célula? Conhece essa célula aí? Lembra dela? É um espermatozoide, prof. Exatamente. Essa célula é um espermatozoide. E na cabeça do espermatozoide, eu tenho uma membrana que tem várias organelas, ou várias organelas não, perdão, várias enzimas digestivas, que a gente conhece como sendo o acrossomo. Quem dá origem ao acrossomo, que é uma bolsa, também, uma membrana cheia de enzima dentro, é o complexo de Golgi. Quem produz as proteínas? O retículo endoplasmático rugoso. Mas quem que forma as bolsas, as vesículas, essas membranas que vão formar essas estruturas? O complexo de Golgi, tá bom? Para eu finalizar, olha a nossa imagem para a gente revisar. Retículo endoplasmático aqui embaixo envia as proteínas para onde? Para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi forma a vesícula de secreção e manda em direção à membrana plasmática. Tá bom? Deu para entender? Funções do complexo de Golgi. Recebe, empacota e envia proteínas. Modifica as proteínas, modificação pós-traducional, né? E ele faz também o quê, Docs? O que ele faz também de importante? Forma os lisossomos e forma o acrossomo presente no espermatozoide. Lisossomos de todas as células, acrossomo dos espermatozoides. Tranquilo? De boas? Sim. E aí? Foi cansativo? Hoje foi cansativo? Foi não. Hoje foi relax. Bacana? A gente viu metade do assunto. Foi de boas, tá? Eu queria chegar até aqui nessa via de secreção, tá bom? Nessa via de secreção. Só para eu finalizar, olha uma imagenzinha que eu tenho aqui, essa imagem que eu mostrei para vocês. O complexo de Golgi, a face que está voltada para o retículo endoplasmático rugoso é a face cis. E a face que está voltada para a membrana é a face trans. Então, cis voltada para o retículo, trans voltada para a membrana. É o máximo de diferente que pode acontecer, tá? Geralmente, quais são os conteúdos de questões? Eu vou te perguntar justamente a sequência da via de secreção, que é essa via que libera substâncias para o ambiente. Proteínas, no caso. E qual que é a sequência? Retículo endoplasmático rugoso, depois manda para o complexo de Golgi que empacota, coloca numa vesícula, né? Não uma vesícula que vai fazer secreção, vesícula de secreção, e manda para a membrana. Acabou. Acabou. Assunto dado. Beleza? Garantem fazer questões de organela. A gente viu a maioria das organelas agora. Posso falar de peroxissomo, microtúbulo, citoesqueleto, né? Que entra lá em microtúbulo. E falta falar também de mitocôndria. A próxima aula é a aula de respiração celular. Tá? É a aula que a gente vai falar de mitocôndria. Então, a aula, a próximo domingo, não é uma aula fácil. É uma aula difícil. Vou ser bem sincero com vocês. É uma aula que muitos alunos têm dificuldade. Então, se vocês quiserem adiantar esse conteúdo, darem uma olhada antes em respiração celular, deem uma olhada, tá? Envolve muitos nomes e é um assunto assim, vocês têm que ter essa base. Então, revejam o transporte, que vai ficar bem mais fácil a parte das mitocôndrias, tá? Não precisa ter medo, gente. Tô falando que é difícil assim, mas é difícil desse nível aqui que a gente viu, tá? Membrana, muita gente acha difícil, a gente acha que passou com tranquilidade. Falta eu testar vocês, né? Fazerem as questões lá, tá? Beleza? Então, por hoje, vou encerrar nossa gravação.